dia de novo, queridos alunos e alunas. Eu gostaria de apresentar a segunda parte para vocês da aula sobre Hegel. E nessa segunda parte a gente vai falar de alguns conceitos que a gente trabalhou no outro vídeo, só que de modo um pouco mais detalhado agora, para vocês conhecerem, por exemplo, o que significa a noção de filosofia da arte, ou filosofia da bela arte, para Hegel, especialmente partindo desse conceito, então, do belo. O objeto da estética, e no caso dele, como ele define o objeto da filosofia da arte, é o belo. A estética é um termo que para ele é problemático por se tratar da ciência da sensibilidade, como a gente comentou já anteriormente no outro vídeo. E outra coisa que eu mencionei é o caráter paralelo da arte em relação à filosofia e à ciência e à religião no âmbito da filosofia do Hegel, ou seja, elas caminham paralelamente, sempre revelando esse espírito absoluto através do humano, tendo em vista a perspectiva do espírito absoluto, que ao final existe em si mesmo, para si mesmo, e podemos abstrair disso o conceito, na verdade, de Deus. Ainda que o funcionamento dialético da filosofia de Hegel possa ser abstraído dela e, com isso, eliminando a figura de um destino, né, para esse espírito humano na revelação do espírito absoluto, em si mesmo, a filosofia dele não prescinde disso. Nós podemos trabalhar então só com o método, mas com isso estaríamos escamoteando da filosofia do Hegel essa importante característica que é a da revelação do espírito absoluto, que seria algo em conexão entre o ser humano e o divino. Então essa importância da arte frente à filosofia da ciência é atravessada pela questão do belo natural, da ciência e do belo artístico. A recusa do belo natural como objeto da filosofia da arte é uma das características da filosofia de Hegel. O espírito e sua beleza estariam então acima do belo natural, como eu já comentei no outro vídeo, e esse espírito e sua beleza são superiores, né, ao belo natural. Então há uma reprodução aí de um certo antropocentrismo, e que é, digamos assim, típico do europeu desse período. Diria que do século XVII ao século XIX isso se manifesta com bastante clareza. E a filosofia do Hegel também tem essa marca, né? Embora existam outros filósofos, como Schopenhauer, onde isso não acontece, muito pelo contrário. E mesmo em grande medida no mundo da arte e da filosofia românticas. E nesse sentido, né, do belo natural, da ciência do belo artístico, a gente se pergunta, junto com Hegel, se a arte seria digna de um tratamento científico. E aí Hegel vai responder assim: a arte, em sua autonomia, resiste a esse tratamento. A imaginação está excluída do pensamento científico. No espírito em geral e na imaginação reside o arbítrio e o desregramento. Então, essa divisão que nós estudamos em Kant entre o juízo epistemológico e o juízo de gosto, esse último, um juízo reflexionante, um livre jogo de faculdades, entraria
na lógica da filosofia hegeliana, como essa resistência, né, ao tratamento científico e a classificação, né, da arte como algo onde reina o arbítrio e o desregramento. E a partir disso, a consideração de que não podem existir leis gerais do belo. Anteriormente, período da história que antecede esse período romântico que ele descreve, especialmente a partir da Renascença, as regras envolvendo os gêneros artísticos vão se colocando, e isso não passa desapercebido pelos filósofos, e eles procuram dar a sua versão da história, cada um deles. Hegel vai dizer então que não podem existir leis gerais do belo. E no outro nível, já que existe essa conexão entre a arte e o espírito absoluto, e mesmo várias concepções românticas que entenderiam assim como que as obras estivessem prontas dentro do espírito humano, bastando o artista ir lá e buscá-las, por exemplo, ele vai chegar a uma concepção de que a arte captaria então o que ele chama de mundo suprassensível, e isso seria o elo entre o transitório, o natural, e o pensamento conceitual. Então aí há um certo vínculo, né, com certos entendimentos da arte, né, do conceito da arte, por exemplo, o conceito de Baudelaire, que vai colocar o belo como algo entre o eterno e o provisório. Baudelaire, poeta francês. Hegel vai entender que é um elo entre o transitório e o pensamento conceitual, já que ele é um filósofo, enquanto Baudelaire é um artista. E a partir disso nós teríamos que pensar também no modo como ele entende, né, as noções de aparência e de ilusão que estariam vinculados, né, à arte e ao seu modo típico de expressão. E a pergunta filosófica, né, que é feita a partir disso é se haveria algo de indigno na arte por ser uma aparência. A aparência é algo que não deveria ser, ela, digamos assim, tem a sua autonomia de expressão, sendo algo do mundo das aparências. Ele vai argumentar, então, Hegel, dizendo que a efetividade superior é nascida do espírito. A arte erradicaria a aparência e a ilusão desse mundo passageiro e confuso, ele imprimiria uma efetividade superior nascida do espírito. Então, as coisas são retiradas da torrente do mundo, né, onde elas são efêmeras, vamos dizer assim, e são transportadas para o mundo da arte, que então é considerado não um mundo inessencial, um mundo aparente, um mundo que não deveria ser. Isso, na verdade, é como ele enxerga o mundo natural, né? E isso tem um conceito de fundo platônico, a gente pode considerar, né? E também um tanto ligado, obviamente, à tradição cristã, e mesmo a outras filosofias que adotam esse tipo de concepção. Então, o mundo natural, no caso do Platão, por exemplo, seria uma cópia do mundo das ideias. E no caso, o mundo natural para o Hegel seria um mundo transitório, o mundo das coisas passageiras, enquanto a realidade essencial ela fica ao fundo de tudo isso e se revela ao longo da história. É uma concepção interessante. Então, a estética, né, tem o seu vínculo com a história,
da seguinte maneira: do mesmo modo que o mundo natural é contingente, também a história, na opinião do Hegel, é contingente. A arte, porém, coloca diante de nós, cito Hegel, forças eternas que regem a história. Sua tarefa, nesse sentido, seria levar os mais elevados interesses do espírito à consciência, nas palavras dele. Porém, a arte, apesar de sua posição elevada, ainda está conectada ao sensível. Então, isso é visto, de certa maneira, como uma fragilidade. Há uma versão mais profunda da verdade, na qual ela não é mais aparentada ao sensível. E aí, ele vai pontuar que, nesse âmbito de algo que não estaria mais ligado ao sensível, estaria a pura reflexão. E nesse sentido também ele é platônico. Pode-se observar, né, pelo que eu falei já anteriormente, que há uma, de certa maneira, uma apropriação de aspectos das filosofias platônica e aristotélica por Hegel, uma combinação dialética entre elas, vamos dizer assim, usadas como polaridades, né, entre as quais ele pendula e das quais ele extrai suas próprias consequências e coloca sua própria filosofia, considerando que a sua dialética, naturalmente, a sua noção de dialética é derivada da dialética aristotélica, onde ele coloca esse alvo da história no espírito absoluto como uma novidade do pêndulo dialético entre duas polaridades que, digamos assim, eternamente se combatem através da história, sempre opostos, sempre a tendência da história a colocar o espírito absoluto através desse conflito de oposições, um choque dialético de ideias que já estão colocadas em Kant também, e aí a gente vê como Hegel vai tecendo a sua filosofia, se apropriando das filosofias de autores que antecedem a ele no tempo e no espaço, ou seja, ao longo da história, no sentido que Hegel utiliza nessa sua maneira de encarar a dialética a ideia de antinomias, por exemplo, que está na obra de Kant. Então, seriam duas ideias que se combatem mutuamente e ambas, nesse caso, são aceitáveis para a inteligência, para a nossa racionalidade. Elas seriam igualmente aceitáveis, porém mutuamente excludentes. É um modo interessante de encarar, né? E que, de qualquer modo, o espírito, no caso do Hegel, avançaria através desses conflitos, justamente revelando a si mesmo. E o papel do pensamento e da reflexão seria um papel que ultrapassaria o papel da arte, no seguinte sentido: o pensamento e a reflexão sobrepujam a bela arte e tendem à universalidade, enquanto a arte não tende à universalidade. Aí há de novo uma retomada de questões kantianas, né? A ideia, por exemplo, de que o juízo de gosto é um particular universal, né? Um particular que tende à universalidade. E Hegel vai dizer, né, se colocando em sua própria época, que a cultura da reflexão é a própria dessa época em que ele viveu. Ou seja, não é uma época muito artística, mas sim uma época eminentemente reflexiva. E vai dizer que o estado de coisas nessa época em que ele vivia não seria favorável à arte, exatamente como hoje em dia, no Brasil atual, também não é favorável à arte. Existem condições históricas que determinam esse tipo de coisa, e
e na análise dele, no período em que ele vivia, isso ocorreria. O estado de coisas, então, da época dele não seria favorável à arte, e a destinação suprema da arte seria coisa do passado. É lógico que a gente poderia contestar isso até com relativa facilidade, falando da pujança da arte do século XX, por exemplo, como algo que contraria isso, que a arte continuaria lado a lado com a filosofia e com a ciência. Inclusive, nesse caso, já no século XX, a filosofia num papel, inclusive, de certa maneira, secundário em relação à arte, bem diferente do que ele viu na época dele. Então, a ideia de que a arte estaria meio que finalizada, nesse sentido de apresentar o mundo, ela é questionável. Mas ela volta a ser questionada ao final do século XX, por exemplo, na obra de um hegeliano chamado Arthur Dante, que nós mencionamos aqui, mas não vamos tratar nada a respeito dele por enquanto, pelo menos. Então, se o belo deve ser conhecido em sua essência e conceito, isso só pode ocorrer de um ponto de vista conceitual. Então, isso justificaria e daria importância à própria filosofia da arte do Hegel. Ou seja, ele está, assim, defendendo a sua reflexão sobre a arte como aquilo que teria essa possibilidade de continuar o movimento da história. E esse movimento da história, sendo, como eu já mencionei diversas vezes, a revelação do Espírito Absoluto, enfim, a revelação da própria do próprio ser em si mesmo, o divino, basicamente. Então, do ponto de vista dessa filosofia do belo, o conceito do belo deve conter em si tanto o universal quanto o particular. E aí, de novo, eu faço uma remissão a Baudelaire, né, e vocês podem encontrar nos escritos sobre a arte do Baudelaire maneiras semelhantes de colocar. Isso é próprio da modernidade, né? A percepção do transitório entrando com muita força devido à Revolução Industrial, ao crescimento das cidades, ao êxodo rural, enfim, ao fenômeno das multidões, à psicologia de massas, uma série de coisas assim. A ideia de que o conceito do belo, então, deve conter em si tanto o universal quanto o particular. E aí eu pontuo 3 questões. A obra de arte não é um produto natural, ela é feita essencialmente para o homem e se destina aos sentidos humanos, e ela possui uma finalidade em si mesma. E essa finalidade, né, seja verdade ou não, né, consideremos isso ou não, na opinião do Hegel, pode ser objeto de saber e de prescrição. Então, ele vai fazer uma coisa que, por exemplo, apesar de Schopenhauer descrever uma hierarquia do belo e fazer considerações, vamos dizer assim, de certo modo, hierarquizadas da arte, ele não vai chegar a tanto, né, como a ideia de uma prescrição. Embora a gente tenha que entender também de que forma Hegel concebe isso, para ser justo com ele. Então, as formas de arte, né, as formas da arte de modo geral, visam como aspiração, né, a conquista e ultrapassagem do ideal como o que é belo. A arte simbólica, então, viveria na indeterminação, na confusão, na abstração. A arte clássica contemplaria a intuição do ideal completo e efetivo. E a arte romântica seria a visão da própria arte se ultrapassando a si própria através da revelação do mundo interior. E essa seria a etapa, vamos dizer assim, final do processo,
essa subjetivação da arte, dessa expressividade, e que Hegel não concebia, não poderia conceber que no final a partir dos anos 1850, exatamente a época de Baudelaire e de Schopenhauer, né? No final da época de Schopenhauer, haveria uma grande explosão das formas artísticas, e essa revelação do mundo interior, na verdade, continuaria. A partir disso, queridos alunos e alunas, eu gostaria de tocar no terceiro ponto, que é justamente a consideração da hierarquia das artes, e isso fica para o nosso terceiro vídeo. Muito obrigado.